O que você vai ver agora é um breve retrato do que as igrejas batistas do nosso estado estão fazendo em terra capixaba por meio dos projetos e organizações da sua Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Plantação e revitalização de igrejas, apoio ao trabalho missionário e sustento dos projetos sociais são algumas das nossas ações. Mas você é o principal responsável por cada conquista. Foi por causa da sua cooperação que podemos agora apresentar este relatório de vitórias. A convenção trabalha em parceria com as associações batistas porque entende que, unindo forças, fica mais fácil cumprir o seu papel. Servir as igrejas em suas necessidades, treinar e capacitar os líderes e membros a fim de cumprirem a missão designada pelo Senhor Jesus, de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em 2009, revitalizamos as igrejas de Arlindo Vilasque, Fruteiras Novas, Rio Bananal, Paz e Esperança, Jardim Limoeiro, Jardim Azteca, Irupi, Vista da Serra 2, Damasco, Marechal Floriano, Segunda de Guaçuí, Primeira Igreja em Praia Grande, Arariguaba, Itaquari, Portinho e Jucutuquara. Na educação teológica, investimos nos seminaristas membros da Primeira Igreja Batista de Interlagos, em Linhares, da Primeira Igreja Batista de Vitória, da Missão Batista em Padre Gabriel e das igrejas de Celina e Divino Espírito Santo. Plantamos diversas frentes missionárias, entre elas a Missão Batista em Balneário de Carapebus, Pedra Azul, Chácara Parreiral, Ibitirama, Dores do Rio Preto, Recanto da Sereia, Ibiraçu, Laranja da Terra, Marilândia, Divino São Lourenço, 23 de Maio, São Roque do Canaã, Ponto Belo, Mucurici, Itamira e Colinas de Laranjeiras. E o Ministério de Educação Cristã tem tido o privilégio de abençoar as igrejas com o projeto Semear. O MECRI, em parceria com as associações batistas, treinou 1.262 líderes nas igrejas do nosso estado com o projeto Semear. Mas não é só isso. A convenção oferece todo tipo de apoio às igrejas. Em 2009, investiu um total de R$ 87 mil na compra de 3 lotes para a construção do templo da Igreja Batista em Bom Retiro, localizada em Conceição da Barra, e em Itanguá, no município de Cariacica. Uma casa para a igreja em 1º de Maio e o apoio financeiro à Segunda Igreja Batista de Guaçuí. Refizemos também o telhado da Igreja Batista em Pedro Canário. Alcançamos em 2009 554 decisões, 78 batismos e 1.246 pessoas foram evangelizadas pessoalmente pelos nossos obreiros. Hoje, apoiamos as igrejas batistas investindo em 14 frentes missionárias e 17 igrejas. Apoiamos seminaristas do CETEBS e o importante trabalho de assistência que os capelães dão aos marinheiros internados nos hospitais. Para que a igreja cresça de forma ordenada e sustentável, faz-se necessário um plano de ação claro e definido. Por isso, nossa convenção, por meio do Ministério de Evangelismo e Missões, disponibiliza colaboradores para orientar a igreja a organizar este planejamento estratégico. A área social é um dos pilares da nossa convenção. Em 2009, investimos R$ 541.589,85 nos nossos projetos sociais, tirando crianças das ruas e integrando-as a uma família, resgatando pessoas presas aos vícios, tratando os doentes, dando oportunidades para os jovens e adultos conquistarem seu espaço nas escolas e no mercado de trabalho. A Casa da Esperança e Casa Vida recebem com muito carinho pessoas portadoras do vírus HIV. O SENAAC apoia meninos e meninas vítimas de violência e abandono. E o Centro de Apoio aos Marinheiros leva apoio e a mensagem do Evangelho aos tripulantes que desembarcam em nosso estado.
Nossas organizações não ficam para trás. A União Feminina criou no ano passado 40 novas organizações de mensageiras do Rei. Essas meninas alcançaram o 3º lugar nacional na Gincana de Jubileu de Diamante e quase 600 delas participaram do Congresso Estadual de Mensageiras do Rei. Além disso, somos o 3º estado em crescimento de mulheres cristãs em ação. E a União de Homens de nosso estado é uma organização muito forte. Conseguiu reunir 398 embaixadores do Rei no Congresso Estadual no ABC. Esses meninos recebem ensinamentos sobre vida cristã, liderança e visão missionária. Os homens batistas capixabas realizaram viagens missionárias para Cristal do Norte, Itataíba, Fundão, Sobrado, Ribeirão das Neves, Laranja da Terra e São Roque do Canaã. Eles romperam as fronteiras do nosso estado e foram para São Paulo, Governador Valadares, Goiânia e Rio Branco, no Acre, onde não só evangelizaram, como colocaram a mão na massa para construir o templo. Enquanto isso, a Juventude Batista Capixaba esteve presente em 70% dos municípios do Espírito Santo, oferecendo treinamento nas igrejas para um total de 1.279 jovens. Um dos projetos carro-chefe da Jubac é o Rally Missionário, que leva o jovem à aventura de fazer missões de uma forma bem radical. A cidade de Vargem Alta foi abençoada em 2009 com a presença de 80 jovens evangelizando nas casas, praças e ruas, o que resultou no agendamento de 30 estudos bíblicos. Para cuidar dessa turma toda, é preciso que os pastores recebam nosso apoio. Quem entra em cena com essa incumbência é a Ordem dos Pastores do Estado do Espírito Santo, uma comunidade fraterna que existe para cuidar dos pastores batistas, para que estes cuidem de suas famílias e igreja. Para isso, a Ordem realiza congressos, retiros e reuniões semanais regionais. O nosso seminário, CETEBS, está com nova direção. O pastor Lúcio Guimarães é o novo diretor da unidade de Vitória. As aulas acontecem nas dependências do Colégio Americano, no bairro Consolação. Para manter as igrejas informadas de tudo o que acontece no meio batista, o Ministério de Comunicação disponibiliza um site, uma rádio web e um jornal trimestral. E uma vez por ano, prepara e envia para as igrejas o material promocional da campanha de missões estaduais. Este ano, o nosso tema é Entendi, estou pronto a obedecer, baseado na divisa em Atos 10:21, quando Pedro responde ao chamado dizendo: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Temos ainda um espaço próprio de lazer e treinamento para os batistas de nosso estado. É o Centro de Treinamento e Capacitação ABC, localizado em Viana, onde investimos sempre para oferecer uma estrutura cada vez melhor às nossas igrejas. É com esta visão, querido irmão, que queremos motivar você a continuar esta obra tão maravilhosa, porque os campos estão brancos para a ceifa. Precisamos de você e do seu apoio. Invista em missões, invista no crescimento das nossas igrejas. Basta continuar fazendo o que você já faz. Contribua com o plano cooperativo, o dízimo dos dízimos levantado pelas igrejas, e envie sua oferta de missões estaduais. Nosso alvo é de R$400 mil. Precisamos fortalecer 287 igrejas de nosso estado, levantar e sustentar outros obreiros. Essa é a sua missão. Envolva-se!